Então a gente vai para cada uma das 6 ferramentas avaliar aqueles itens que a gente apresentou há pouco, indicando se para cada item a ferramenta atende, não atende ou atende parcialmente o item. Então, começando com o Visage. O Visage ele tem um bom suporte a BPMN, né? Ele contempla o BPMN versão 1.2, não contempla ainda 2.0, mas ele não tem no seu ambiente explicitamente um local onde eu possa modelar os indicadores do meu processo. Apesar de que ele permite que eu possa ir no meu processo e definir os atributos de documentação no meu processo. E isso poderia ser uma forma de eu modelar esses indicadores. Mas não existe a informação explícita já pronta na ferramenta. Ele tem um módulo de publicação de documentos, que permite publicar a documentação do meu processo, tanto em ambiente web, em HTML, como em Wiki ou em SharePoint. E na suíte de desenvolvimento, ele tem uma ferramenta para construção de formulários. E ele tem também um wizard nessa ferramenta que permite que me guie no processo de elaboração do formulário dentro do Visage. Além disso, falando um pouquinho do ambiente de desenvolvimento, ele permite a evocação de web services, então ele se integra facilmente com outros sistemas legados através de serviços. O ambiente de modelagem do Visage é o Visage Modeler, que é o ambiente gratuito, e o ambiente de desenvolvimento é o Visage Studio, que é o que é pago. São dois ambientes separados. Então ele não tem um ambiente 100% integrado. Apesar de que é possível, e é o recomendado, que eu pegue o processo que eu tenho no Modeler e importe no Visage Studio para complementar com as informações de desenvolvimento. O ambiente dele é todo web, para o usuário final. Então, o usuário final utiliza o Visage através da web. E no ambiente de usuário final, é possível trabalhar com documentos. Eu posso anexar e consultar documentos no meu processo. Isso já é uma funcionalidade nativa da ferramenta. É possível delegar atividades para outros usuários. É possível eu fazer uma consulta ao histórico do meu processo, tanto em formato textual quanto gráfico. E ele já possui um conjunto de indicadores que mostra tanto o desempenho do processo como das suas atividades para o gestor de negócio. A segunda ferramenta que a gente ficou de avaliar é o Orquestra, da Creo Technologies. O Orquestra é uma ferramenta nacional, lançada em 2005, que foi desenvolvida pela própria Creo. Ela roda em ambiente Windows e o licenciamento dela é feito por processo, ou seja, o usuário paga a licença por processo que ele coloca em produção. Essa é uma modalidade, na nossa avaliação, uma modalidade bem interessante, à medida que permite que os clientes comecem a experimentar uma ferramenta de automação de processo, com um processo piloto, sem ter todo um custo inteiro envolvendo o número de usuários que vão utilizar aquela ferramenta. E aí, à medida que um primeiro processo, um segundo processo é implementado, vai ficando mais fácil para a empresa avaliar e tomar uma decisão de investir valores mais altos para a automação de processos. Aqui a gente tem um exemplo com a tela inicial do produto. Então, nós temos aqui um ambiente com as minhas tarefas, com os processos que eu posso iniciar, com a possibilidade de consultar os meus processos em andamento. Aqui eu tenho um exemplo de um processo modelado a nível de automação. Então, no modeler do Visage, onde eu implemento o meu processo. E em relação aos nossos requisitos, o Visage ele tem suporte a BPMN 1.2, só que ele não possui todos os elementos do padrão BPMN, de modo que ele foi classificado como parcialmente atendido. Assim como o Visage, ele não tem explicitamente um local onde eu tenho já lá a informação para representar os meus indicadores. Mas ele também permite que se crie um formulário customizado para o processo ou para as atividades, onde eu posso definir atributos e, entre os atributos, colocar atributos para representar meus indicadores. Ele tem um módulo de publicação para a web, onde eu posso publicar os meus processos para consulta por outros usuários. Falando um pouco de desenvolvimento, ele tem um módulo para construção de formulários, e esse módulo tem um wizard, um guia que ajuda o usuário na construção desses formulários.
E ele também pode se integrar com outros sistemas, tanto através da evocação de web services, como também através da chamada de rotinas de banco de dados. Ele roda em ambiente 100% web. Na verdade, a instalação dele do módulo servidor é ambiente Windows, mas toda a interface dele, seja de modelagem, desenvolvimento ou de execução, é em ambiente web, sendo dessa forma 100% integrado. E ele já tem a funcionalidade pronta que permite anexar documentos ao processo e acompanhar esses documentos ao longo do processo. Ele permite a delegação de atividades para outros usuários. Ele tem uma consulta que mostra o histórico do processo, tanto em formato textual como gráfico. E ele já tem um conjunto de indicadores prontos para uso do gestor do negócio, e esses indicadores podem facilmente ser customizados pela equipe de TI. O terceiro produto que a gente vai falar é o Intalio, que é uma ferramenta americana desenvolvida pela própria Intalio, uma empresa do mesmo nome. Essa ferramenta ela roda em ambiente de software livre e ela é baseada na política de open source. Então, nesse sentido, ela tem uma versão gratuita, que é denominada Community Edition, e para esses usuários, então, o Intalio não tem o custo de licenciamento, só de suporte. E ela tem também uma versão paga, que é uma versão aí com mais funcionalidades. Aqui a gente vê uma tela do ambiente de desenvolvimento do Intalio, com um processo modelado. E fazendo uma avaliação do Intalio, a gente pode perceber que ele suporta a notação BPMN, né? Ele suporta a notação versão 1.2. Só o que é importante ressaltar aqui é que como o motor de execução do Intalio é um motor BPEL, que é uma linguagem muito utilizada para integração, quando eu modelo meu processo para automação, eu preciso seguir algumas regras para que esse processo possa ser automatizado. E uma dessas regras é que eu não posso ter transições de uma atividade B para uma atividade A se essa atividade A for anterior à atividade B. Eu não posso colocar uma setinha voltando para uma atividade anterior. Para fazer isso, eu preciso utilizar um loop que permite que eu volte para aquele ponto, o que me gera, às vezes, algum problema mais complexo de modelagem quando eu tenho um processo que tem muitas voltas e tem muitas transições para frente e para trás. Semelhante às outras ferramentas, ele não tem explicitamente um conceito de indicador, onde eu tenho um módulo onde eu cadastro meus indicadores, apesar dele também permitir que sejam criadas variáveis na documentação do meu processo para representar as informações que eu preciso. Ele também não tem um módulo de publicação do processo em ambiente web. Em termos de ambiente de desenvolvimento, ele possui um ambiente para criação de formulários, que é um ambiente que ele herdou da Tíbico. Esse ambiente ele permite que se construa um formulário tanto através de uma paleta, ou seja, que eu vá incluindo os campos, os labels no meu formulário, como também através de um arquivo XSD, onde eu posso definir nesse arquivo um conjunto de variáveis, que a partir desse conjunto, o Intalio gera um formulário para mim. Só que ele não tem uma ferramenta de wizard que permita que eu guie o meu processo facilmente na construção de formulário. Eu posso fazer integrações com sistemas legados através da chamada web services. Ele tem um módulo que permite que eu anexe e consulte documentos no processo a partir da configuração de um formulário. Então, esse módulo ele não vem pronto. Eu tenho que criar um formulário para o meu processo e esse formulário ele tem que ter um atributo do tipo arquivo, por exemplo, de modo que eu possa, então, dessa forma, anexar documentos no meu processo. Ele permite a delegação de atividades, ele permite a chamada de serviços, ele tem uma interface 100% web, né? A visão dele de modelagem a nível de negócio e desenvolvimento é feito na mesma ferramenta, é integrado. E ele também tem o histórico de processo tanto em formato textual quanto gráfico. O que ele não possui de forma pronta na versão Community é um ambiente de acompanhamento de indicadores, coisa que na versão Enterprise vem junto o módulo de debug que provê esse ambiente. A próxima ferramenta é a Run My Process, que é uma ferramenta que tem como diferencial
o fato dela ter sido desenvolvida com base na API do Google, o que permite que muito facilmente eu consiga integrar ao meu processo recursos como Gmail, como Agenda ou como Google Docs, por exemplo. É uma ferramenta que, como o Google, roda na nuvem, ou seja, você não instala essa ferramenta na sua empresa, você acessa o site da ferramenta, e por isso ela é comercializada através de um custo anual de licença. Aqui a gente vê a tela inicial da ferramenta, logo que a gente abre a ferramenta, e aqui a gente vê a tela onde eu posso fazer a modelagem do meu processo. Em relação à avaliação da ferramenta, ela suporta BPMN, só que ela não dá o suporte integral a todo o padrão. Ela é uma das únicas que tem um módulo onde eu posso explicitamente representar os meus indicadores do processo, e ela permite também, através de um módulo chamado Share Process, que seja feita a publicação dos processos para um conjunto de usuários determinados. Ela tem um módulo para construção de formulários. Esse módulo tem alguns facilitadores, mas esse módulo não chega a ser um wizard que conduza o meu usuário na construção do formulário. Eu tenho que realmente fazer o desenho e arrastar os componentes para dentro do formulário. O ambiente dela é 100% web, então tanto para o usuário final como para a equipe de análise e desenvolvimento, já que ela roda na nuvem. E sobre esse ponto de vista, ela tem então um ambiente integrado. Ela permite que sejam anexados e consultados documentos ao longo do processo. Ela tem uma consulta ao histórico do processo, só na versão gráfica. E ela não tem uma opção explícita de delegação de atividades para outros usuários. Ela permite a evocação de serviços para a integração com o meu processo. E fechando a análise do Run My Process, ele já tem alguns indicadores que permitem ao gestor consultar e acompanhar o desempenho do processo. A próxima ferramenta, nossa penúltima ferramenta, é o JBPM, que é uma ferramenta que faz parte da suíte oferecida pela JBoss. Essa ferramenta roda em ambiente operacional todo baseado em software livre, e o licenciamento do JBPM se baseia também numa política de open source, oferecendo assim uma versão gratuita para o mercado. Nesse caso, semelhante a Entalho, o ganho da empresa está principalmente na expectativa de prestar um serviço de suporte para a organização. O JBPM está hoje na versão 4.6 e existe já uma promessa de uma versão 5.0 que, segundo o fabricante, deve trazer várias novidades em relação a funcionalidades da ferramenta. Em contrapartida, a gente pôde perceber que o JBPM tem uma documentação bem menos completa do que a gente costuma encontrar em outras soluções. Ele utiliza como modelador um software da Signavio, que é parceira da JBPM, para fazer a modelagem do processo em BPM. Aqui a gente vê uma tela do Signavio. E aqui a gente vê uma outra tela que mostra alguns indicadores que já vêm prontos para acompanhamento do processo. Então o JBPM, como eu acabei de comentar, ele incorporou dentro da sua suíte um modelador de uma empresa chamada Signavio, que tem uma ferramenta para modelagem de processos. E esse modelador ele tem suporte, então, à versão de BPMN. A solução não possui um local explícito para representação de indicadores e também nós não encontramos um recurso de publicação do processo em ambiente web. Ela não possui um módulo próprio para a construção de formulários, mas ela permite que você construa os formulários em outras ferramentas e, a partir desses formulários construídos em outras ferramentas, importe esses formulários para dentro do JBPM. Ela conta com dois ambientes distintos, né, um ambiente de modelagem do processo, que é o Signavio, e o outro para o seu desenvolvimento. Então, são ambientes que não são o mesmo ambiente, mas é possível pegar o modelo do processo do ambiente e importar para o ambiente de desenvolvimento. O ambiente padrão do usuário final, ou seja, o ambiente que o usuário final acessa da sua lista de trabalho, é um ambiente bastante básico, de modo que a gente não encontrou muitos recursos nesse ambiente, como, por exemplo, a possibilidade de anexar documentos de forma nativa ou de delegar atividades. Ele permite a chamada de web services para realizar as integrações com sistemas legados e também permite consultar o histórico do processo, tanto de forma gráfica como textual. E, por fim, o JBPM já possui alguns indicadores, a gente até viu ali a tela, de acompanhamento do processo, mas também no nível de detalhes bem inferior ao que a gente encontra em outras ferramentas.